Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para responder mais uma pergunta. Na verdade, mais de uma pergunta que me fizeram em relação a esse campo eletromagnético ao nosso redor, como que realmente funciona essa lei da atração, a lei do acesso, como que a gente pode entender melhor isso. Então, às vezes a gente precisa falar várias e várias vezes a mesma coisa até que a pessoa consiga entender. Por quê? Porque entender e cognizar. Não adianta só entender, eu tenho que entender e entrar na minha mente para que eu possa me manifestar de acordo com esse entendimento, ok? Então vamos lá. Tudo que a gente pensa, sente, fala, está relacionado com esse campo, porque nós somos uma consciência. Nós estamos dentro de um corpo físico, mas nós somos uma consciência. Ou seja, nós somos um espírito, certo? Vivendo num corpo físico. Até aí todo mundo entendeu, né? Nós somos um espírito, uma consciência, vivendo num corpo físico. Essa consciência, ela está ligada com tudo que existe, como se fosse uma malha quântica, como se fosse um emaranhamento quântico. Por exemplo, pega um tapete que é todo quadriculado. Imagina um tapete aqui quadrado. Esse tapete, o último quadradinho desse tapete, ele continua sendo tapete. Não é porque não está aparecendo aqui na minha frente que ele deixou de ser tapete, entende? E outro exemplo que eu dou muito para as pessoas. Por exemplo, pego uma peça de queijo redondo. Eu pego um pedaço desse queijo, deixei a peça ali. Esse pedaço deixou de ser queijo? Não, ele continua sendo queijo. Entendido isso? Nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós, como diz Bashar, uma das consciências, certo? Então, tudo que nós pedimos, nós recebemos, como diz Esther Hicks e os Abraham, certo? Tudo que nós pedimos, nós recebemos o tempo todo, Esse campo, ele faz exatamente o que a gente quer o tempo todo. Até quando eu digo assim, ó, nossa, eu sou tão injustiçada, Deus não tá olhando para mim. O universo diz, ok, o campo diz, ok, é isso que tu tá sentindo, é isso que tu tá emanando, é isso que tu tá vibrando, é isso que vai voltar. Então, até quando tu diz que não está sendo ajudada, está sendo ajudada em dizer que não está sendo ajudada. Entendeu? Então, assim, ó, mesmo quando eu digo assim, ó, eu não consigo algo, ok? O campo, que é energia, ele vai dizer, é isso, não consegue algo. Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo, principalmente o que eu sinto, ele vai emanar uma onda. Então, por que a gente fala assim, ó, cuidado com o que assiste, cuidado com o que consome, e o consome não é só alimento. O que tu consome vendo TV, vendo novela, vendo jornal, vendo notícias trágicas, o que aquilo traz para ti? Mais do que, por exemplo, se eu vejo lá, morreram 300 pessoas esmagadas pelo não sei o quê. O que eu sinto na hora? O que eu vou sentir na hora? Se eu sou uma pessoa que, tudo bem, não me influencia, isso é só algo, mas isso não acontece. Porque nós estamos humanos, nós temos sentimentos. Então nós vamos olhar para aquilo, em algum momento a gente vai se chocar com alguma notícia. E aquela notícia, o quanto ela vai nos chocar, vai criar um sentimento. E esse sentimento vai ser emanado de nós. Então, é ficar o tempo inteiro prestando atenção naquilo que você está pensando. É positivo? É legal? Se não for, gente, é falar, cancela esse pensamento. Cancela, porque não é meu. E olhar para aquilo que você tem de bom.
olhar para qualquer coisa que você tenha de bom e ser grato por aquilo que você tem de bom. Então, assim, por isso que a gente fala tanto na gratidão, porque quando tu tá na gratidão, tu não tá na ingratidão. E ingratidão não é só não reconhecer o que os outros fazem, não é só não reconhecer o nosso patrão, não é só não reconhecer a nossa casa. Ingratidão é não reconhecer que cada parte de mim que está vivendo aqui é divina. Então, se eu tenho mão, se eu falo, se eu escuto, se eu vejo, se eu caminho, isso tudo é divino. Então, eu tenho que ser grato só por estar aqui. Eu tenho que ser grata só por estar aqui. E as pessoas, elas ficam muito focadas em algum problema. Enquanto mais tu foca naquele problema, lembra, eu foquei na falta de dinheiro. O que eu sinto? Escassez. O que vem para mim? Escassez. Porque é vibração, é frequência. E não adianta eu ficar 5 minutinhos ali meditando e achar que o dia inteiro vai ser maravilhoso. Eu tenho que ficar 5 minutos meditando, 10, 15 minutos meditando? Sim, de preferência 3 vezes ao dia para te voltar para ti e ficar contigo. Mas o restante do dia tem que ser de policiamento, tem que ser de entendimento. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu fiquei com raiva daquela pessoa? A raiva é minha, não é da pessoa. O sentimento é meu. A pessoa disse algo que eu não gostei. O que eu faço? Em vez de eu ficar no julgamento, na condenação e dizer que eu tô assim por conta daquilo que eu ouvi, por conta daquela pessoa que falou, porque ele não merece isso, porque ela não merece isso. Eu tô julgando o tempo todo. Se eu fiquei magoada com o que a pessoa não falou, com o que a pessoa me falou, eu tenho que olhar para mim e me perguntar: por que eu me magoei? Eu acredito no que ela me disse? Porque se eu me magoei, eu acredito. Em algum ponto eu acredito. Então não é sobre quem fala, é sobre quem ouve. É sobre quem ouve. O outro é só um ator que está representando um papel para que eu possa evoluir, me conhecer melhor e chegar o mais alto que eu posso em relação a despertar de consciência, a entender que ninguém faz nada para mim a não ser que eu permita. A não ser que eu abra um acesso, uma vibração, um campo. Porque lembra, tudo que eu penso, tudo que eu sinto vai voltar do mesmo. Não existe outra forma. Tudo que nós emanamos volta para nós. Se eu desejo que o outro se lasque, que o outro se dane, que o outro se ferre, quem vai se lascar e se ferrar sou eu. Se eu desejo que o outro vá bem, que o outro cresça, que o outro tenha muito dinheiro, quem vai ter tudo isso sou eu, porque o que eu desejo para o outro, eu tô desejando para mim. Nós nesse campo é como se nós fôssemos únicos, não existe o outro no universo. O outro está ali para que a minha experiência seja válida. Então todos os atores que passaram na minha vida e que me fizeram sofrer, que me martirizaram, que me magoaram, me trouxeram até onde eu tô. Por algum motivo eu estou aqui, nesse momento. Então é olhar para trás e mesmo que tenha sido um terror, mesmo que tenha sido apavorante, é olhar para trás e entender por que essa pessoa fez isso, o que nela reverbera em mim, o porquê que eu tinha que aprender isso. E daí, para isso que existe o autoconhecimento. Não é para que você sofra cada vez que você olha para uma situação. É para que você entenda cada vez que você olha para uma situação. Então é o tempo todo esse emanar constantemente. O universo, o campo, seja lá o que for que você chama ao seu redor, ele está o tempo todo respondendo sim. Sim. Ele só sabe falar isso. Sim. Será que sim? Vai dar certo? Vai. O problema é que você pergunta, vai dar certo? Não acreditando que vai dar certo. O problema é que você não acredita no seu potencial, muitas vezes. Então, vai dar certo? Ah, mas eu tenho dúvida. Ok. O sentimento é o que comanda. É o sentimento que comanda.
Então, gente, é preciso muito exercício, é preciso se olhar com carinho, com amor, com cuidado, com acolhimento. É preciso olhar essas sombras com acolhimento, sabe? Se eu olho para o outro e eu vejo que ele está crescendo e eu sinto raiva disso, cara, essa raiva é minha. Eu tô com inveja, então, disso? Ok, então eu sou invejosa nesse ponto? Ok, então vamos olhar por que eu sou e tratar isso, gente. É mais simples do que a gente imagina. É tentar o tempo inteiro vibrar numa frequência mais elevada. E não é estar rindo o tempo inteiro, não é estar festando o tempo inteiro, é estar se sentindo bem o máximo de tempo que eu posso, o máximo de tempo que você pode, ok? Espero que tenha esclarecido e qualquer coisa perguntem, que se estiver no meu alcance de responder, porque a gente está num processo de autoconhecimento, de conhecimento de outras técnicas e de conhecer como esse universo funciona. Nós não temos respostas prontas, nós não estamos prontos, nós estamos só engatinhando nesse processo. Então, se estiver no meu alcance, se eu souber, vou responder com a maior alegria possível. Beijos de luz, gratidão e namastê.